Seja muito bem-vindo ao nosso canal, Pastor Cláudio Corgozinho aqui, e vamos dar continuidade ao nosso projeto de leitura bíblica. Abra comigo a sua Bíblia em 1 Reis, capítulo 3. E o título diz assim: Salomão casa com a filha de Faraó. Mas antes de continuarmos, deixe o seu like, se inscreva no canal se ainda não está inscrito, ative as notificações, quaisquer dúvidas, sugestões e comentários, deixe aí abaixo. Vou ficar muito feliz em interagir com você e compartilhe este vídeo nas redes sociais, porque isso é muito importante para o crescimento do canal e fortalecimento da mensagem da Palavra de Deus. Pois bem, 1 Reis, capítulo 3, diz assim, verso 1. Salomão aparentou-se com Faraó, rei do Egito, pois tomou por mulher a filha de Faraó e a trouxe à cidade de Davi, até que acabasse de edificar a sua casa e a casa do Senhor e a muralha à roda de Jerusalém. Entretanto, o povo oferecia sacrifícios sobre os altos, porque até aqueles dias ainda não se tinha edificado casa ao nome do Senhor. Título: Salomão pede a Deus sabedoria. Salomão amava ao Senhor, andando nos preceitos de Davi seu pai, porém sacrificava ainda nos altos e queimava incenso. Foi o rei a Gibeão para lá sacrificar, porque era o alto maior. Ofereceu 1000 holocaustos Salomão naquele altar. Em Gibeão apareceu o Senhor a Salomão de noite em sonhos. Disse-lhe Deus: pede-me o que queres que eu te dê. Respondeu Salomão: de grande benevolência usaste para com teu servo Davi, meu pai, porque ele andou contigo em fidelidade e em justiça, e em retidão de coração, perante a tua face. Mantiveste-lhe esta grande benevolência e lhe deste um filho que se assentasse no seu trono, como hoje se vê. Agora, pois, ó Senhor meu Deus, tu fizeste reinar teu servo em lugar de Davi, meu pai. Não passo de uma criança, não sei como conduzir-me. Teu servo está no meio do teu povo que elegeste, povo grande, tão numeroso que se não pode contar. Dá, pois, ao teu servo coração compreensivo para julgar o teu povo, para que prudentemente discirna entre o bem e o mal. Pois quem poderia julgar este grande povo? Estas palavras agradaram ao Senhor por haver Salomão pedido tal coisa. Disse-lhe Deus: já que pediste esta coisa e não pediste longevidade, nem riquezas, nem a morte dos teus inimigos, mas pediste entendimento para discernires o que é justo, eis que faço segundo as tuas palavras, dou-te coração sábio e inteligente, de maneira que antes de ti não houve teu igual, nem depois de ti o haverá. Também até o que me não pediste, eu te dou, tanto riquezas como glória. Que não haja teu igual entre os reis por todos os teus dias, se andares nos meus caminhos e guardares os meus estatutos e os meus mandamentos, como andou Davi teu pai, prolongarei os teus dias. Despertou Salomão, e eis que era sonho. Veio a Jerusalém, pôs-se perante a arca da aliança do Senhor, ofereceu holocaustos, apresentou ofertas pacíficas e deu um banquete a todos os seus oficiais. Título: Salomão julga a causa de 2 mulheres, verso 16. Então vieram 2 prostitutas ao rei e se puseram perante ele. Disse-lhe uma das mulheres: ah, senhor meu, eu e esta mulher moramos na mesma casa, onde dei à luz a um filho. No 3º dia, depois do meu parto, também esta mulher teve um filho. Estávamos juntas, nenhuma outra pessoa se achava conosco na casa, somente nós, ambas estávamos ali. De noite morreu o filho desta mulher, porquanto se deitara sobre ele. Levantou-se à meia-noite e, enquanto dormia a tua serva, tirou-me a meu filho do meu lado e o deitou nos seus braços, e a seu filho morto deitou-o nos meus. Levantando-me de madrugada para dar de mamar ao meu filho, eis que estava morto, mas reparando nele pela manhã, eis que não era o filho que eu dera à luz. Então disse a outra mulher: não, mas o vivo é meu, o teu é o morto. Porém esta disse: não, o morto é teu, o meu é o vivo. Assim falaram perante o rei. Então disse o rei: esta diz: este que vive é meu filho, e teu filho é o morto. E esta outra diz: não, o morto é teu filho, e o meu filho é o vivo. Disse mais o rei: trazei-me uma espada. Trouxeram uma espada diante do rei. Disse o rei: dividi em 2 partes o menino vivo, e dai metade a uma e metade a outra. Então a mulher cujo filho era o vivo falou ao rei, porque o amor materno
se aguçou por seu filho e disse: Ah, Senhor meu, dai-lhe o menino vivo e por modo nenhum o mateis. Porém a outra dizia: Nem meu nem teu, seja dividido. Então respondeu o rei: Dai a primeiro o menino vivo, não o mateis, porque esta é a sua mãe. Todo Israel ouviu a sentença que o rei havia proferido e todos tiveram profundo respeito ao rei, porque viram que havia nele a sabedoria de Deus para fazer justiça. Título: Os oficiais de Salomão. 1 Reis, capítulo 4, verso 1. O rei Salomão reinou sobre todo Israel. Eram estes os seus homens principais: Azarias, filho de Zadok, o principal; Eliorefe e Aías, filhos de Cisa, eram secretários; Josafá, filho de Ailud, era o cronista; Benaia, filho de Joiada, era comandante do exército; Zadok e Abiatar eram sacerdotes; Azarias, filho de Natã, era intendente-chefe; Zabude, filho de Natã, ministro, amigo do rei; Aizar, mordomo; Adonirão, filho de Ábida, superintendente dos que trabalhavam forçados. Tinha Salomão 12 intendentes sobre todo Israel e forneciam mantimento ao rei e à sua casa. Cada um tinha de oferecer durante um mês do ano. Estes são os seus nomes: Ben-Ur, nas montanhas de Efraim; Ben-Dequer, em Macás; Saalabim, Bet-Semes, Elon e Bet-Anã; Ben-Esed, em Arubote. A este pertencia também Socó e toda a terra de Éfer. Ben-Abinadab tinha toda a cordilheira de Dor. Tafate, filha de Salomão, era sua mulher. Taaná, filha de Ailud, tinha a Tanak e a Megido e a toda a Bet-Seã, que está junto a Zaretã, abaixo de Jezreel, desde Bet-Seã até Abel-Meolá, até além de Joquemeão. Ben-Geber, em Ramote Gileade, tinha este as aldeias de Jair, filho de Manassés, as quais estão em Gileade. Também tinha a região de Argob, a qual está em Bazã, 60 grandes cidades com muros e ferrolhos de bronze. Ainadab, filho de Ido, e Maanaim. Aimás, em Naphtali, também este tomou filha de Salomão por mulher, a saber, Bazemate. Baaná, filho de Usai, em Aser, e Bealote. Josafá, filho de Parua, em Issacar; Simei, filho de Elá, em Benjamim; Geber, filho de Uri, na terra de Gileade, a terra de Seom, rei dos amorreus, e de Og, rei de Bazã. E havia só um intendente nesta terra. Título: A prosperidade do rei Salomão, verso 20. Eram, pois, os de Judá e Israel numerosos como a areia que está ao pé do mar. Comiam, bebiam e se alegravam. Dominava Salomão sobre todos os reinos, desde Eufrates até a terra dos filisteus e até a fronteira do Egito, os quais pagavam tributo e serviam a Salomão todos os dias da sua vida. Era, pois, o provimento diário de Salomão 30 coros de flor de farinha e 60 coros de farinha, 10 bois cevados, 20 bois de pasto e 100 carneiros, afora os veados, as gazelas, os corços e as aves cevadas, porque dominava sobre toda a região e sobre todos os reis aquém do Eufrates, desde Tifsa até Gaza, e tinha paz por todo o derredor. Judá e Israel habitavam confiados, cada um debaixo da sua videira e debaixo da sua figueira, desde Dan até Berseba, todos os dias de Salomão. Tinha também Salomão 40.000 cavalos em estribarias para os seus carros e 12.000 cavaleiros. Forneciam, pois, os intendentes provisões, cada um no seu mês, ao rei Salomão e a todos quantos lhe chegavam à mesa. Coisa nenhuma deixavam faltar. Também levavam a cevada e a palha para os cavalos e os jinetes, para o lugar onde estivesse o rei, segundo lhes havia prescrito. Título: A sabedoria de Salomão, verso 29. Deu também Deus a Salomão sabedoria, grandíssimo entendimento e larga inteligência, como a areia que está na praia do mar. Era a sabedoria de Salomão maior do que a de todos os do Oriente e do que toda a sabedoria dos egípcios. Era mais sábio do que todos os homens, mais sábio do que Etã, Esraíta, e do que Emã, Calcol e Darda, filhos de Maol, e correu a sua fama por todas as nações ao redor. Compôs 3.000 provérbios e foram os seus cânticos 1.005.
Discorreu sobre todas as plantas, desde o cedro, que está no Líbano, até o isopo, que brota do muro. Também falou dos animais e das aves, dos répteis e dos peixes. De todos os povos vinha gente a ouvir a sabedoria de Salomão, e também enviados de todos os reis da terra que tinham ouvido da sua sabedoria. 1 Reis, capítulo 5, título: Salomão faz aliança com Irão. 1 Reis, capítulo 5, verso 1. Enviou também Irão, rei de Tiro, e seus servos a Salomão, porque ouvira que ungiram a Salomão rei em lugar de seu pai, pois Irão sempre fora amigo de Davi. Então Salomão enviou mensageiros a Irão, dizendo: Bem sabes que Davi, meu pai, não pôde edificar uma casa ao nome do Senhor, seu Deus, por causa das guerras com que o envolveram os seus inimigos, até que o Senhor lhes pôs debaixo dos pés. Porém a mim, o Senhor, meu Deus, me tem dado descanso de todos os lados. Não há nem inimigo, nem adversidade alguma. Pelo que intento edificar uma casa ao nome do Senhor, meu Deus, como falou o Senhor a Davi, meu pai, dizendo: Teu filho, que porei no teu lugar, no teu trono, esse edificará uma casa em meu nome. Dá ordem, pois, que do Líbano me cortem cedros, os meus servos estarão com os teus servos, e eu te pagarei o salário destes, segundo determinares. Porque bem sabes que entre o meu povo não há quem saiba cortar madeira como os sidônios. Ouvindo Irão as palavras de Salomão, muito se alegrou e disse: Bendito seja hoje o Senhor que deu a Davi um filho sábio sobre este grande povo. Enviou Irão mensageiros a Salomão, dizendo: Ouvi o que me mandaste dizer, farei toda a sua vontade acerca das madeiras de cedro e de cipreste. Os meus servos as levarão desde o Líbano até o mar, e eu as farei conduzir em jangadas pelo mar, até o lugar que me designares, e ali as desamarrarei, e tu as receberás. Tu também farás a minha vontade, dando provisões à minha casa. Assim, deu Irão a Salomão madeira de cedro e madeira de cipreste, segundo este queria. Salomão deu a Irão 20.000 coros de trigo para sustento da sua casa e 20 coros de azeite batido, e o fazia de ano em ano. Deu o Senhor sabedoria a Salomão, como lhe havia prometido. Havia paz entre Irão e Salomão, e fizeram ambos entre si aliança. Título: Os preparativos para edificar o templo. Verso 13. Formou o rei Salomão uma leva de trabalhadores dentre todo Israel, e se compunha de 30.000 homens. E os enviava ao Líbano alternadamente, 10.000 por mês. Um mês estavam no Líbano e 2 meses cada um em sua casa. E Adonirão dirigia a leva. Tinha também Salomão 70.000 que levavam as cargas e 80.000 que trabalhavam pedra nas montanhas. Afora os chefes oficiais de Salomão, em número de 3.300, que dirigiam a obra e davam ordens ao povo que as executava. Mandou o rei que trouxessem pedras grandes e pedras preciosas e pedras lavradas para fundarem a casa. Lavraram-nas os edificadores de Salomão e os de Irão e os giblitas, e preparavam a madeira e as pedras para se edificar a casa. Meus queridos, vamos parar por aqui. Lemos 1 Reis, capítulos 3, 4 e 5, e no próximo vídeo continuamos em 1 Reis, capítulo 6. Mais uma vez, se inscreva no canal, ative as notificações, deixe o seu like, é muito importante. Sugestões para os próximos vídeos, dúvidas, perguntas diversas, deixe nos comentários abaixo, vou ficar muito feliz em interagir com você. E, claro, é muito importante que você também divulgue este vídeo nas redes sociais. Compartilhe com o máximo de amigos, grupos de WhatsApp e Telegram, porque isso ajuda bastante no nosso crescimento. Grande abraço, Deus te abençoe em nome de Jesus, nos vemos no próximo vídeo. Muito obrigado.